Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 23 de dezembro e no resumido número 295, inteligência artificial, design de produtos, o futuro da criatividade e muitos outros assuntos numa conversa com Karina Troncos, a Nina Talks. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com Nina Talks. E aí, Nina, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, obrigado demais aí por dar uma passadinha aqui no resumido. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, se tiver alguma coisa errada, você me diz. A Nina Talks é Product Designer com mais de 10 anos de experiência, trabalhou em empresas como Accenture e Globosat, é fundadora do Nina Talks, um projeto de compartilhamento de conhecimento e design e tecnologia que já impactou milhares de pessoas, é palestrante, criadora de conteúdo, conhecida pelo conhecimento que tem em UX e UI, e além disso, ela foi bolsista da Apple na WWDC algumas vezes, né? E é uma voz ativa na discussão sobre o impacto da IA no design, em produtos digitais e na sociedade como um todo. Tá certinho? Perfeito. Nossa, dá um baque, né? Pensar, tô batendo aí 10 anos de carreira já. Eu fico, Ah, gente, o tempo passa muito rápido. passa voando, cara. Eu já tô aí há mais tempo. Quando você olha, já passou o tempo todo. Então, para começar, você consegue explicar de uma maneira simples o que é UX e UI e como isso aí afeta a experiência digital das pessoas? Claro, então, até começando pelo básico, né? UX vem de User Experience, então, experiência do usuário, e UI vem de User Interface, né? Interface do usuário. E foram dois tópicos que começaram a ganhar bastante força ali mais para o final da década de 90, né? Digamos, com os computadores chegando na casa das pessoas e entendendo que para esses usuários, né? Para essas pessoas uma interface ela ser user-friendly, digamos assim, as pessoas começarem a usar e terem essa facilidade, era muito importante. Então não era só simplesmente você desenvolver um sistema, né? Com a chegada das interfaces gráficas e não mais a gente se comunicando no computador no terminal, aquela tela preta, verde, você digitando ali comandos, a gente estaria utilizando algo mais próximo, né, da nossa linguagem natural. Então, se pensar em interfaces que fossem intuitivas, que fossem fáceis de usar, acabou sendo uma disciplina que cresceu muito, né? Nesse período e que a gente tem visto cada vez ganhando mais relevância a partir de mais dispositivos entrando na vida das pessoas, né? Não só computadores, celulares, mas interfaces conversacionais como a Alexa. Então, terem pessoas ali por detrás pensando essas experiências para que elas sejam as melhores possíveis e resolvam o problema das pessoas. Não é só algo que é bonitinho de se usar, mas pensar toda essa hierarquia da informação, onde cada coisa vai ser posicionada, qual vai ser cada termo. Então, é uma disciplina que muitas pessoas não param para pensar que existe, mas quando a experiência é muito boa, aí a gente reconhece que foi feito um bom trabalho ali por detrás. E aí, você falou essa questão de não ser só bonitinho, né? Então a gente pensa em UX e UI como uma coisa visual, e você mesma citou, né? Alexa, assistente de voz, já começa a ir para a usabilidade para um outro lugar, né? Assim, a maneira que a gente interage já mudou muito e vai mudar muito mais, né? Nossa, com certeza. Tem todo esse dilema de tipo das telas, né? Elas vão parar de ser necessárias. Como é que a gente vai interagir com esses dispositivos? Vai ser, sei lá, com o poder da mente? Vai realmente precisar de uma tela? Tem até um livro interessante que eu tô para ler que é o The Best Interface is No Interface. Então tem muita coisa que está se pensando em relação ao futuro, né? Com a chegada também, já dando spoiler, das inteligências artificiais, de tornar muito mais democrático a forma com que a gente se comunica com um agente desse, tem muita coisa que está mudando e a gente ali tentando acompanhar, porque ninguém sabe dizer o que vai ser dali para frente, né? Mas a gente que participa da construção desses produtos, o quanto a gente pensar o que a gente quer de um futuro vai impactar o que está para vir por aí, né?
E uma coisa importante, as pessoas não conhecem muito isso e pensam um pouco a respeito. E até o pessoal do meio não é muito dado à comunicação, né? O pessoal que está meio, como você disse, ali nos bastidores, operando. Como é que você montou esse canal, Nina Talks? Como é que você chegou, encontrou essa voz ou esse espaço até para falar desse tema? Como é que isso aconteceu para você, a internet na sua carreira? Então vai fazer. Não, já fez 5 anos, ou vai fazer 5 anos que eu tô com o Nina Talks aí. Comecei no Instagram. Eu me formei em ciência da computação, mas eu acabei descobrindo essa área de experiência do usuário, assim, me encantando e falando, nossa. Eu tinha pesquisado muito sobre áreas na indústria de tecnologia, design, e nunca tinha esbarrado com isso, porque que ninguém me contou. Então eu sempre fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha de caramba, não é uma disciplina que as pessoas falam tanto mais que eu enxergo que cada vez vai ter mais relevância no mercado como um todo. E eu via, né, fazer essa, digamos, essa migração ali de área, que acaba sendo uma disciplina muito mais debaixo do guarda-chuva de design. Eu sentia falta de conteúdos tanto de pessoas no início da carreira, como mulheres falando sobre como se trabalhar com isso, né? Uhum. E aí eu tinha sido recém-efetivada, eu falava muito com os meus amigos ali sobre, eu já tinha ganhado alguns prêmios da Apple de desenvolvimento de aplicativos, e eu sinto que o meu grande diferencial na construção desses projetos foi pensar na experiência ali do usuário. E aí eu falei pro meu amigo, assim, que eu tava sentindo falta de encontrar conteúdos também muito em português, né? Porque eu procurava muito conteúdo na gringa. Verdade. Aí ele falou, "Ah, por que que você não começa?" Eu falei, eu? Não, tô muito no início da minha carreira, vou colocar minha cara na internet, vai que eu falo alguma besteira, essa exposição, não, 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 não. E aí eu fiquei com essa ideia, tipo, meses na minha cabeça, assim, eu falei, cara, quer saber? Acho que não tem nada de errado, ninguém tem todas as respostas do mundo, eu vou compartilhar o que que eu tô aprendendo, o que eu tô estudando, como que eu cheguei aonde eu estou aqui agora, sabe? Então foi um processo ali de desconstrução, tirar um pouco essa síndrome da impostora ali em relação a eu ter algo útil para se compartilhar com as pessoas. E eu falei, bora. E aí foi isso. Fiz um planejamento ali mínimo e comecei a postar ali no Instagram de primeira. E isso acaba virando a sua carreira mais do que UX e UI propriamente ditos? A sua carreira virou falar sobre isso mais do que fazer isso ou não? Se tornou. E esse ano, assim, que eu resolvi virar a chave. Então, foi meio que agosto desse ano que eu falei: não está dando para paralelizar as coisas. Eu não estou conseguindo mais equilibrar os pratinhos. Vou sair definitivamente do CLT. Vou focar 100% em criação de conteúdo. E aí, eu estou extremamente feliz, assim, com a decisão. Muitas portas novas se abriram, que eu digo que eu já fiz várias transições ali de carreira, né? Comecei com computação, aí fui para a área de design de experiência do usuário. E aí me encontrei em comunicação, hoje em dia muito mais voltada para educação, até para eu ter mais tempo para estudar, né? Eu me sentia muitas vezes me doando muito para as pessoas em todo ali momento livre que eu tinha em relação ao conteúdo, e eu falo, nossa, mas eu não estou me nutrindo, porque eu estou sem tempo de eu estudar também. Então agora eu realmente vivo 100% de criação de conteúdo e é muito doido pensar nisso, porque lá no início já não era uma ideia minha estar falando na internet, então são as voltas que o mundo dá, né? Realmente, às vezes eu acerto alguma coisa que você não estava vendo, né? Mesmo assim, não estava prevendo e acaba acontecendo. E nessa sua volta toda já aí pelo mercado em 10 anos, você é nova ainda, mas você caiu, caiu num ponto geracional em que você está sendo afetada por muitas mudanças o tempo inteiro. E agora é IA, né? Você acabou de estudar isso tudo, né? Se prepara e tal, pô, vem outra uma coisa que muda muito. Como é que você tá vendo o impacto de IA, se é que já está existindo, o que que vai ter? Eu vou até te fazer uma pergunta depois específica, mas Aham. especificamente no design de produto digital, já está acontecendo? O que que você está vendo aí no futuro? Então, o que eu tenho visto muito conversando assim com as pessoas é da IA realmente facilitando muito em relação a processos, né? Em relação a coisas que são um pouco mais mecânicas, mas ao mesmo tempo ainda demandam muito da gente revisar os dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pesquisa com os usuários, muitas vezes a gente acaba analisando uma quantidade muito grande de dados, né? A gente trabalha tanto com dados quantitativos quanto qualitativos. Uhum. Então, da gente, às vezes, rodar um questionário em relação ao nosso produto e tem essa grande massa de dados, ou a gente quer investigar algo mais específico e a gente traz algumas pessoas para perto para realizar ali entrevistas. E a gente tem.
muitas informações ali para a gente organizar. Então, a gente utilizar inteligências artificiais para ajudar a gente a encontrar padrões, organizar esses dados, buscar eles, tem sido algo super importante. Eu tenho visto muitas IAs para ajuda de análise de sentimentos, identificar coisas específicas da partir da fala, fazer essas conexões, mas sempre a gente revisando ali no segundo ponto, a gente nunca confiando 100% nas IAs. Também na parte de prototipação, né, da gente tornar toda aquela televisual, cada vez mais as ferramentas que a gente utiliza, principalmente o Figma, que é a grande estrela do mercado de experiência do usuário, tem trazido cada vez mais funcionalidades com foco em inteligência artificial, inclusive até de geração de uma interface ali como um todo a partir de um prompt. Né? E a gente se pergunta qual é o futuro ali de uma disciplina que acaba sendo muito focada ali em visual, tipo um UI designer, né? Um interface designer. Pois é, mas você toca num ponto aí, eu não sei qual a sua visão disso, né? O meu ganha-pão, meu foco é texto, eu escrevo e crio. Pode ser roteiro, projeto, podcast, mas né, eu não sou um designer, eu não trabalho com visual, apesar de dirigir documentário, audiovisual eu faço, mas não design gráfico. Eu não vejo ainda no campo de texto ferramentas capazes de substituir o trabalho humano. Acho que tudo que você descreveu aí são, como você disse, processos. Auxilia, acelera algumas coisas de produção, não de criação, de implementação. Esses dias eu peguei um desses tutoriais 500 que aparecem no Instagram, você já deve ter visto 1 milhão deles. Cria um app no code, sem saber fazer nada, não precisa fazer escrever, em 2 horas. Aí eu vi um vídeo de um cara que eu acompanho, e ele falou, não, que em 2 horas estava fazendo. Eu falei, cara, quer saber? Eu só fico lendo, eu vou fazer. Aí, primeiro eu usei o ChatGPT para criar uma ideia do que seria um aplicativo do resumido do podcast. Eu adorei a ideia, ficou ótimo. Não tem nada demais, né? Como sempre. É o básico, mas, pô, beleza, tô organizadinho. Vou aqui tentar criar esse app. Impossível. Eu não sei codar nada, mas assim, usar o ChatGPT para terminar os códigos. Eu não consegui passar da fase 2 ou 3 lá do processo, porque o código não era aceito, não tinha como explicar. Então, como é que você vê? Isso é real? As pessoas vão apertar um botão e criar um app? Agora eu sei que não, mas isso você vê isso como uma possibilidade no futuro próximo ou distante, sei lá? Então, eu acredito que certas coisas vão ser possíveis, sim. Né? Isso de, às vezes, criação de um app de uma forma muito mais rápida. Mas eu acho que isso também vai tornar outras certas coisas mais complexas, no sentido de, que nem falaram quando chegava ferramenta, isso low code, no code, de meu Deus, o trabalho do programador vai acabar. Gente, impossível, porque vão surgir outras demandas. Às vezes, alguém que utiliza uma plataforma no code é alguém que não tem como contratar um time de desenvolvedores ou não necessita porque é algo um pouco mais específico, menos complexo. Para coisas complexas, a gente vai precisar de mentes pensantes, pessoas diferentes. Vai precisar algo mais do que gerar um prompt, gerar um resultado, ter uma análise crítica, ter ali realmente um brainstorm do que a gente vai fazer. Então, eu acredito que vão ter profissionais e profissões que vão ser substituídas de alguma forma, mas eu acredito que nós, seres humanos criativos comumente pensantes, a gente só vai redirecionar a nossa energia para outras coisas. E é isso, vão ser demandas mais específicas que vão estar sendo resolvidas. E também, ai meu Deus, o Canva vai acabar com o trabalho dos designers. Não, Vai sim, ter eu vou te mais. mostrar o meu resultado no Canva para você ver se acaba com o designer. Não existe isso para mim, é o que eu falo, o que você está falando, é o que eu concordo, porque Aham, você pode ter a ferramenta, não é porque eu vou comprar ali sei lá, numa casa de equipamento médico, um bisturi, o fio, o aham. avental. Eu não vou virar médico. Então, assim, você pode me dar o Midjourney quantas vezes você quiser. E como eu disse, eu até venho do audiovisual. Não sai o que eu quero. E se você tem uma ideia muito específica na cabeça, eu sou o inimigo do template, assim, eu nunca pego um template, nunca tá do jeito que eu quero. Eu falo, nossa, mas tinha que mexer aqui um pouquinho. Aí a pessoa, cara, isso é um template, é do jeito que tá mesmo. Mas quando você tem uma demanda muito específica, isso não acontece, né? E eu não consigo ver isso mudar. Eu continuo achando que a pessoa que sabe de UX e UI vai saber, pelo menos, traduzir o que tá na cabeça da outra pessoa, porque não tem como a gente saber isso tudo, né?
Não, não tem como. E é isso, sei lá, é uma mãe que pode fazer no Canva um convite de aniversário para o filho dela, ou alguém que Uhum. cria um perfil no Instagram e pode sozinha criar ali o design dos seus posts. Então, eu acho que empodera muita gente. Mas aí os profissionais que trabalham com isso vão ter outras oportunidades ali de mercado, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma balança, assim. É, até o próprio CEO do Google, ele falou que ele não imagina as IAs acabando com o trabalho dos desenvolvedores. O que ele imagina é que mais pessoas vão poder aprender a programar, porque Yeah. não vai ser tão Acessível. difícil que nem é hoje, entendeu? A gente vai ter algo muitas vezes mais próximo da linguagem natural. Mas para poder ter esses sistemas, vai ter que ter gente por detrás codando, pô, o mais perto do zerinho e um possível para esses sistemas existirem, E entendeu? manter Então, atualizado, né? e as coisas funcionando, e os designers pensando nessa interface para ela ser a mais fácil possível, com a melhor usabilidade para essas pessoas que são leigas nesse assunto poderem usar, um advogado poder criar o seu próprio app. Então, eu enxergo da mesma forma assim que você. E sem falar no denominador comum, né? Porque se, enfim, isso é uma máquina, esses modelos de linguagem, pelo menos como estão hoje que a gente conhece, eles são máquinas de conhecimento médio. Então, se você pedir para fazer um app, é fazer o mesmo para você, para outra pessoa. Alguém vai ter que botar a mão ali para sair do lugar. E uma hora é isso. Essas máquinas estão tão educadas, estão construídas em cima do que já foi feito, não do que vai ser feito. Então, sempre tem um caminho que não está lá, né? Não, essa homogeneização de conteúdo gerado é algo que me preocupa muito. E aí eu penso, pô, quem se destacar vai se destacar talvez mais fácil, porque vai ter tanta coisa igual acontecendo, porque tá todo Uhum. mundo gerando ali da mesma forma. Então Uhum. são muito mais perguntas do que respostas. Mas eu sou uma pessoa assim, otimista em relação ao que a gente pode gerar, e acho que depende muito da gente, desse caminho que a gente está trilhando, sabe? Acho que a gente tem mais poder do que a gente acha que tem. E dessas ferramentas que você citou, assim, quais são as essenciais hoje em dia para um designer? Você diria, sei lá, três de IA que um designer tem que conhecer? Olha, eu acho que o Figma, mesmo não sendo uma ferramenta de IA, ele tem muita IA acoplada lá dentro. É tipo assim, é impressionante. E eles produzem muito conteúdo sobre como que eles estão colocando IA em diversas funcionalidades. Então, eles têm muitos artigos, eles têm um blog super legal que grandes nomes do Figma falam o que que eles estão pensando em cada funcionalidade, eles co-criam com a comunidade como um todo. Então, eu acho que é um produto que está se tornando AI-driven, mas através dos feedbacks da comunidade. Então, acho que isso eu acho até um case super legal, assim, de se acompanhar. Eu acabo não usando nenhuma de geração de imagem, porque eu acho que, cara, essas gerações de imagem de IA, Poxa, pra mim, fica tão lindo e tão natural, você não gosta? cara, eu não consigo escrever ótimos prompts. Eu vejo os meus fazendo, eu fico, gente, vocês sabem fazer um negócio bom, Cara, eu tenho eu um vou. amigo que é muito fera, o Pedro Garcia. Ele é Cartier-Bresson, ele era fotógrafo e agora tá fazendo promptografia, né? Mas ele é muito fera, ele consegue fazer de um jeito. Eu falei, cara, eu não consigo fazer essas coisas que você faz. Ele consegue fazer o que ele quer mesmo, assim. Nossa, eu ainda acho mais fácil tirar uma foto, entendeu? Do que pensar no prompt da coisa que está na minha cabeça. Então, acho que até isso tem muito a se evoluir em relação a prompts, porque para sair algo muito bom ainda é muito complexo. Então, temos um longo caminho aí a seguir. E eu uso muito os chat GPTs da vida. Acho que principalmente o chat GPT e o Claude, que é da É o melhor pra mim, da Anthropic, né? própria, que é. Então eu tenho gostado muito, às vezes eu até mando o mesmo prompt em algumas IAs diferentes, até o Gemini, etc. E eu vejo qual que responde melhor. Mas é sempre uma troca. Eu nunca aceito de primeiro o que ele me mandou. É pra, tipo, realmente ser um assistente, me tirar da inércia, eu soltar as minhas ideias e ele me ajudar a trocar o tom, resumir um texto. Então eu literalmente eu fico o dia inteiro conversando ali com o chat GPT até chegar em algo que eu falo. Agora tá bom. Eu para fazer texto, quando eu quero algum auxílio de texto, normalmente para organizar uma massa de coisas muito grande, cara, eu gravo um áudio de 10 minutos explicando tudo que tá na minha cabeça, como eu tô pensando. Aí eu pego as Caramba! referências, aí vou botando, e aí vem uma coisa, não, cara, não é desse jeito e tal. Aí vem uma estruturinha, você fica, beleza, é disso aqui, tá organizado, mas eu tenho que escrever de novo, não é aquilo que sai, não dá. Sim. Não tem como, Aham. mas é Não, isso, é um trabalho, né? eu gostei dessa ideia de mandar áudio, porque às vezes eu Nossa, o fico do muito áudio. escrevendo, Eu só tentando. pago o chat GPT, eu pago o chat GPT, pago o Claude e o Perplexity. Eu só uso
Hoje em dia, eu só tô pagando o chat GPT ainda pela questão do áudio, que é muito bom. Mas eu Legal. sempre vou pro Claude depois para refinar. Aham. Principalmente quando é texto, assim. Mas isso ajuda muito, porque você vai conversando, mandando, não perde o tempo escrevendo, você pode falar o que está na sua cabeça e vai ajudando muito. E o que você vê de em termos de influência, assim, como é que você vê que essas ferramentas podem influenciar o trabalho em si, o resultado, a criatividade? Você já sente isso no seu dia a dia, não? Olha, eu acho que eu, como sou uma equipe, eu acho que ter um chat GPT como alguém com que eu possa. Alguém, olha que meu Deus. Um ser com o qual eu possa trocar, eu acho que facilita muito no meu trabalho. Sabe? Eu acho que para quem é empreendedor e tal, eu já não me imagino não usando todos os dias o GPT de alguma forma para me auxiliar nas minhas tarefas. E eu sinto que melhorou a qualidade do meu trabalho. No sentido de que eu recebo feedbacks assim de marcas com que eu trabalho de caramba, Nina. Esse roteiro tá incrível, o cliente amou, e eu fico, caramba, eu fiquei mó tempão trocando com o chat GPT, e eu acho que a qualidade do meu trabalho tá melhor depois dessas trocas do que se eu tivesse escrito 100% sozinha. Você se Então, acho que sente esse menos isolada no processo, é me isso? sinto menos isolada, e eu acho que a qualidade das coisas que eu tô escrevendo e produzindo é melhor. Então, até já vai ter saído o vídeo, então eu posso falar. Por exemplo, eu queria fazer um vídeo sobre experiência para uma marca e eu tinha visto uma menina fazendo um vídeo com Gen, sabe? Aquele que Sim. vai de montar. E eu falei, nossa, eu acho que vai ser um paralelo muito legal. E eu descrevi para ele toda a minha ideia, só que eu não estava sabendo exatamente em que momentos eu poderia encaixar isso na gravação. Ele foi trazendo ideias para mim e o roteiro foi assim amado pela marca. Mas foi uma referência que eu vi a partir do o que a marca trouxe Exato. de eu expliquei pra ele, eu só não tava sabendo. Eu fico, gente, porque eu não tenho nenhum amigo pra trocar. Eu fico assim, vou chamar a Ele mãe, me ajuda a ajuda. organizar, né? Ajuda, é um feedback, isso eu acho bom também. Pra mim foi maravilhoso. Eu falei, gente, eu amei o resultado e eu pude trocar com ele. Ele me ajudou a enxergar ali momentos que seria interessante de Cara, adicionar. eu tenho feito um uso que eu não recomendo, inclusive eu evito fazer, porque eu Uhum. li há muitos anos que quando a gente vai ficando mais velho, também vai esquecendo as palavras e tal, você começa. Tem que, tipo, cara, o que que era aquela Aham, palavra? Sabe quando você fica assim? Eu, quando eu tô aham. travado numa palavra, eu faço todo o esforço do mundo para eu não consultar nada até ela chegar, que é para exercitar o cérebro. Dizem que é super bom do ponto de vista neurológico e tal. Só que às vezes, cara, no corre-corre não consegue. Cara, às vezes eu explico umas coisas no chat GPT, tipo, cara, como é que fala quando a pessoa tá querendo dizer. Você fala um negócio tudo embolado. Cara, traz a palavra que você estava procurando. Pô, é exatamente isso. É isso, né? Como se você perguntasse alguma coisa para alguém. E Não, eu você perguntei uma vê. coisa, escrevi algo muito bobo de ChatGPT, mas eu queria falar assim, oi, do Brasil, tipo, eu queria escrever esse comentário. Eu falei, gente, mas como que a gente fala? Tipo, aí eu botei isso pra ele, ele botou greetings from Brazil. Eu falei, é isso, mas eu não tava lembrando que era greetings, eu tava assim, eu sei o que eu quero. Eu joguei no Google, não apareceu, oi, aí ele tava assim, oi, fibra. Eu fiquei, não, eu não tô falando da marca. Oi, fibra. Assim, como que eu explico isso? E aí, tipo, em um segundo ele me deu, eu falei, verdade, eu só queria falar greetings. Cara, é isso, ajuda, é um amigo invisível. E qual é a tendência que você acha que vai ter mais impacto em design? Assim, nos próximos anos, eu digo, daqui a 1, 2 anos, o que que você acha que vai acontecer? Então, eu tenho trocado a minha opinião algumas vezes, assim. Eu tinha visto, né? Estou vendo um movimento muito grande relacionado às interfaces elas serem mais generativas e um pouco mutáveis, no sentido de se eu tenho uma preferência específica, um modo em específico de navegar aquele aplicativo, por exemplo, sei lá, eu acabo comprando muita passagem de avião. E aí eu sempre sento na janela e vamos dizer que eu tenho alguma intolerância à lactose, alguma coisa, ele já molda o aplicativo todo em relação às minhas preferências. E aí, Uhum. para quem está comprando pela primeira vez, já vai ser diferente. E eu tava assim, pô, interessante essas interfaces que são mutáveis, são diferentes para cada pessoa. Acho que isso realmente pode ser o futuro, mas eu acabei vendo um movimento diferente de, pô, um dos princípios de design é esse reconhecimento, né? A gente entrar e o app ter mais ou menos uma carinha em específica. Imagina, eu vou navegar no seu, eu fico completamente perdida, porque eu não sei mais navegar. Então, essa falta de padrão
não é um direcional de design, sabe? Se for Uhum. muito diferente para todo mundo e é o MIA que está gerando essas interfaces, como que a gente tem um controle do que está sendo gerado, está de acordo com o que a marca gostaria de entregar de experiência? E aí eu entrei num loop assim de, pô, será que isso realmente é o futuro ou não é? Tem gente que fala que as interfaces gráficas como um celular vão parar de existir. Mas não sei dizer, porque ela está aí há tanto tempo. Eu acho complicado ficar tudo voz também, porque o voz demanda, né? Demanda, aí você tem que estar num ambiente propício para isso. Então, tem coisas que ficam indo e voltando. Até saiu um artigo sobre a Hyundai falando que eles estão voltando das interfaces touchscreen carro para botões com Eu dials vi e essa etc. matéria. Tá todo mundo Eu querendo tô até apertar botão, praticando um né? pouco mais. Porque, tipo assim, até no quesito segurança, é muito mais a pessoa vai e consegue mexer no ar-condicionado rodando o negócio do que ficar tocando na tela três Sim. vezes para trocar a temperatura. Todo mundo já passou por esse pânico, né? De fica num menu, numa árvore de menu, fala, pelo amor de Deus, só queria desligar esse negócio. E aí vai e volta, né? Então, eu achei muito interessante. A gente sempre avança um pouquinho para voltar e ver que às vezes aquele não era a melhor forma, antes era melhor. Então, eu fico trocando de opinião a todos os momentos, assim. Mas isso dessas interfaces mutáveis e generativas, até do ponto de vista de acessibilidade, eu tenho achado interessante as pessoas trazendo alguns pontos e alguns contrapontos. Ó, muito bom isso. Nina, é para fechar, se deixasse falar desse tema aqui, eu vou falar 1.000 horas, mas eu também não quero tomar muito do seu tempo. Deixa um conselho para quem está começando ou se interessou por esse assunto aqui em UX e UI, nesse mundo aí já dominado por IA. Então, acho que a primeira é tipo assim, não se afoba, galera, e não ache que você já está atrasado e que o mundo já está todo dominado e você está atrás de todo mundo. Cada coisa no seu tempo, né? Até, inclusive, a gente que cria muito conteúdo, muita gente já tava, tipo, quando lançou, Nina, você já testou? Falou, gente, uma coisa de cada vez. Ainda não tive tempo de, por exemplo, explorar na época o chat GPT como todo mundo tava. Eu ainda não sei gerar imagens boas no Midjourney, que nem tem gente que tá. Então, revise suas prioridades. E tem muitas ferramentas gratuitas que a gente pode usar. Então, em relacionado ao UI UX, eu vou indicar um curso que é o TIC em Trilhas, TIC TIC. É um nome curioso, assim. Mas é que é uma parceria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com universidades do Brasil. E aí são vários cursos gratuitos, não tem só de UI UX, tem de programação, tem de inteligência artificial, banco de dados, é coisas mais voltadas para capacidades tecnológicas, digamos, habilidades tecnológicas. E tem um curso de UI UX lá, acho que, se eu não me engano, de 72 horas, gravado, você assiste no seu próprio tempo. Então, acho que é uma forma de entrada, assim, tipo, muito legal, tanto para quem pensa em trabalhar na área, como para quem não pensa também, mas de ter o contato com a disciplina. Então, isso é assim que eu gosto muito. Até encontrei umas mulheres que são da organização de algum desses cursos semana passada, elas falaram, Nina, obrigada por divulgar tanto o projeto. Eu fico, gente, eu acredito muito. São muitos profissionais que eu conheço que estão preparando essas aulas, que são professores de grandes universidades do Brasil. Então, é isso também. Eu gosto muito dessa questão de valorização da capacidade dos Ah, brasileiros. Então, TIC em Trilhas. É realmente muito bom. Joga no Google, vocês vão achar lá. muito bom, excelente dica, Nina. Obrigado. E quem quiser te encontrar e saber mais do seu conteúdo, onde te encontra? Perfeito, principalmente no Instagram, então @NinaTalks, Nina TALKS, de falar em inglês, e lá você encontra todas as minhas outras redes. Então, LinkedIn tem uma newsletter gratuita também, que é o Nina News, tem YouTube, tem TikTok, enfim. Mas lá no Instagram você encontra tudo. Muito bom, Nina. Obrigado, parabéns pelo trabalho de novo. Obrigado por ter participado aqui. A gente continua em contato ali pelo Instagram e a gente arma um outro papo desse num outro momento. Nada que isso, eu que agradeço, foi um prazer. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito pelo Agenor Neto com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que tem animações do Peri Selmelman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.